que é diabetes? Você sabia que mais de 10% da população brasileira convive com diabetes? O diabetes mellitus é uma doença crônica que atinge milhões de brasileiros. E de acordo com a IDF Diabetes Atlas de 2025, o Brasil ocupa o sexto lugar no mundo em número absoluto de pessoas com diabetes. São cerca de 16,6 milhões de adultos acometidos por essa doença. O problema é que o diabetes pode se desenvolver de forma silenciosa, sem sintomas claros no início, e justamente por isso pode passar despercebida em boa parte dos casos. Quando não é tratada adequadamente, o diabetes pode causar complicações nos olhos, nos rins, coração, fígado, vasos sanguíneos e nervos. Mas afinal, o que é o diabetes? Diabetes ela é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose, o açúcar no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. Isso ocorre porque o corpo não consegue produzir ou não consegue utilizar corretamente a insulina, que é o hormônio responsável por ajudar a colocar a glicose para dentro das células do corpo, a fim de que a gente use a glicose como fonte de energia. Com o tempo, esse excesso de glicose circulando no sangue causa danos progressivos aos vasos sanguíneos e aos tecidos do corpo, comprometendo ali os órgãos vitais. Os sintomas mais comuns de diabetes são sede intensa e constante, vontade de urinar com frequência, muita fome, perda de peso inexplicada, visão embaçada, cansaço persistente e até infecções de repetição, de pele, urinária, genitais. No entanto, embora o diabetes tipo 1 costume causar sintomas de forma abrupta, o tipo 2, que é o da maioria dos pacientes, frequentemente é silencioso. Muitos pacientes passam anos com hiperglicemia sem perceber, o que torna o rastreio precoce uma medida essencial. O rastreio é simples, barato e feito por exames laboratoriais de rotina, como a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que todo adulto com 35 anos ou mais faça o rastreio, mesmo sem ter sintomas, viu? E para aqueles com sobrepeso ou obesidade, essa triagem deve ser antes, principalmente se tiver outros fatores de risco associados, como hipertensão, diabetes gestacional prévio ou histórico familiar da doença. A gente dá o diagnóstico quando a glicemia de jejum é maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, ou então a hemoglobina glicada for maior ou igual a 6,5%, ou a pessoa faz o teste de tolerância oral à glicose e dá um valor acima de 209 depois de uma hora. Além disso, se tiver uma glicemia casual acima de 200, com sintomas típicos, também dá o diagnóstico. Apesar da forma mais comum do diabetes ser o tipo 2, nem todo diabetes é igual. O diabetes tipo 1 é uma condição que o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir insulina. E isso gera uma deficiência total ou quase total desse hormônio. Esse tipo geralmente ocorre em crianças, adolescentes, mas também pode surgir em adultos. Nesse, a apresentação costuma ser aguda, com perda de peso e risco para cetoacidose diabética. Já o tipo 2, que é a forma mais comum da doença, representa ali mais que 90% dos casos. Nesse tipo, as células do corpo tornam-se resistentes à ação da insulina e o pâncreas, com o tempo, não consegue mais compensar essa resistência. Esse tipo de diabetes está muito associado ao excesso de peso, sedentarismo e também à predisposição genética. O diagnóstico e tratamento precoces, com o objetivo de manter os níveis de hemoglobina glicada e glicose dentro dos valores recomendados, são capazes de evitar complicações como retinopatia, neuropatia, esteatose hepática, nefropatia e até as doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. O tratamento do diabetes deve ser individualizado e envolve muito mais do que apenas medicações orais ou insulina. Deve incluir mudança no estilo de vida, com orientação de uma alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, além de um importante componente de educação em diabetes. Isso significa que o paciente tem que entender sua condição, saber medir a glicemia, reconhecer sinais de alerta, como hipoglicemias, e aderir ao tratamento. Enfim, o diabetes é uma doença crônica que pode trazer impacto, sim, na saúde cardiovascular. Contudo, se tiver um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, é possível manter uma boa qualidade de vida e conseguir evitar as complicações. Áfia, viva o melhor da medicina.